expressar toda a minha alegria, a minha gratidão a Deus pelo ministério do coro principal desta igreja. Provavelmente em tempos em que a questão do louvor, da música sagrada, está em tela. Há muita confusão nos arraiais, há muita perversão do gosto do povo pela música sagrada. Há muita imitação, mundanização, secularização da música sagrada sob as mais diversas desculpas. Normalmente, num ambiente como este, de confusão, é bom saber que um ministério como este ainda é levado a sério, com responsabilidade, com compromisso e com alma. Porque as modas vão e vêm, mas aquilo que é bom permanece para sempre. Os modismos passam. Os modismos não satisfazem a pessoa em todos os momentos da vida. Mas aquilo que se eleva acima do comum, aquilo que é oferecido a Deus como um incenso diferente, não tem idade, não passa nunca, consola, edifica, anima, doutrina, todas as gerações. Deus abençoe, os irmãos permaneçam no rumo, porque hoje em dia está havendo muita fome no mundo. E não é fome só de pão, não. Fome de verdadeira música sacra também está acontecendo. Quando alguém canta verdadeira música por aí, o povo descobre que existe uma coisa chamada música sacra. Infelizmente. Nós vamos ler 2 textos, vamos falar hoje, né? A oportunidade que se abre diante de nós hoje de falarmos sobre a música sacra, sobre o louvor, sobre a adoração, sobre os estilos. Nós queremos refletir um pouco nesta noite a respeito disso. Um aniversário é sempre um momento propício para a reflexão, momento propício para a análise do que está sendo feito e até eventuais correções de rumo do que se está fazendo. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro está em João, capítulo 4. Versículos 21 e seguintes. Uma palavra de Jesus Cristo, a mulher samaritana, e atrás desta palavra é um princípio. E é esse princípio que nós vamos tirar para aplicar hoje nossa reflexão sobre a música sacra. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A outra passagem está no lapidar texto do apóstolo Paulo sobre a consagração, em Romanos 12, 1 e 2. Trecho bíblico desse beijo conhecido pelos irmãos. E é exatamente por isso que ele foi escolhido. Romanos 12, 1 e 2, consagração é o tema. Paulo está dizendo àquela igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus.
reunimos hoje para um culto de gratidão. Estamos agradecendo a Deus por um ministério, 29 anos de bons serviços prestados a Deus, através do Ministério da Música Sacra, mais particularmente o cântico coral. Estilo de música com características distintas, marcantes, e que fazem com que esse tipo de música se destaque em qualquer ambiente e contraste com qualquer outro tipo. Eu diria que se nós pudéssemos fazer uma escala na questão da música sacra, eu acredito que o cântico coral estaria em uma posição de extremo destaque nessa escala. Porque é um tipo e um estilo de música criados dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, com fins específicos. Não foi uma música copiada de fora e adaptada para o cristianismo. É uma música que é uma verdadeira marca registrada dos que a cantam. É uma música de elaboração não simples, de sorte que não só para compor, mas para cantar, para ensaiar, é preciso muito investimento, muita disciplina, muita técnica e muito apuro. Não é verdade? Nós não podemos apanhar 20, 30 pessoas e aí em 10 minutos ensiná-las a cantar um coro como esse. Uma música que cobra da pessoa necessariamente disciplina, técnica, aplicação. Não pode ser improvisada, senão ela não sai. Não basta 2 ou 3 posições de instrumentos, conhecer algumas regras. Preciso conhecer música. De modo que nunca, vou fazer uma afirmação aqui para os irmãos, nunca sairá de moda e nunca perderá o poder que tem a música coral. As modas passam, mas o cântico coral nunca sairá de moda. São séculos e séculos que essa música vem sendo entoada pelas igrejas, pelo povo de Deus. As peças corais mais elaboradas no Aleluia do Handel, quanto tempo faz? Não é qualquer coro que canta, não é qualquer regente que rege. Mas uma vez um coro dominando uma peça como essa, que encantamento! A rainha da Inglaterra colocou-se de pé ao ouvir este cântico. A rainha da Inglaterra colocou-se de pé ao ouvir este cântico. Tal o enlevo espiritual que produziu em sua alma. E até hoje, quando o Aleluia de Handel é cantado, as pessoas costumam se levantar e ouvir de pé este oratório, porque é uma coisa sublime. Mas como todas as coisas boas, como todas as coisas preciosas, como todas as coisas importantes, a música também é alvo dos mais diversos usos. Dwight Moody afirmou que talvez não haja uma atividade mais poderosa debaixo do sol entre os homens, para o bem e para o mal, do que a música. Dwight Moody afirmou que talvez não haja uma atividade mais poderosa debaixo do sol entre os homens e que pode ser usada para o bem e para o mal, como a música. E isto é verdade. E Dwight Moody, evangelista do século passado, usou a música intensamente em suas campanhas. 500 mil de almas se converteram pelo ministério de Dwight Moody. E Ira Sankey, que o acompanhava, era o compositor daquelas músicas das campanhas inesquecíveis.
por ser algo tão poderoso, por ser algo tão influente, por ser algo que mexe tanto com a sensibilidade humana, a música pode ser usada para o bem. E que força ela tem para nos edificar e nos enlevar, ela pode ser usada para o mal. Você pode dar à música o uso que você quiser, literalmente. Ela é usada em todos os sentidos. É usada na mídia, na divulgação de ideias, de conceitos, para vender, para impor uma marca, um estilo de vida. Ela é sempre presente porque ela conduz as emoções. E a música é uma coisa agradável, extremamente agradável. E aliás é por isso, exatamente por isso, que ela pode ser uma armadilha fatal. Ao falar sobre música sacra, eu diria que nos dias de hoje é preciso que profetas de Deus, com coragem, energia, determinação e compromisso com Deus, façam bradar uma voz de alerta para o povo de Deus, sob o preço de ele se tornar impopular, sob o preço de ele se tornar uma persona não grata, sob o preço de desagradar uma grande parcela dos seus ouvintes, sob o preço de ser taxado de diversos epítetos não muito honrosos, sob o preço de ser colocado até no ostracismo. Mas ser profeta sempre foi assim. Então é preciso que homens de Deus desassombrados, comprometidos com Deus, façam o povo de Deus ouvir o que tem que ouvir, não o que gosta de ouvir. E o que está acontecendo com a música nas igrejas hoje é uma crua, implacável, lamentável deturpação dos verdadeiros valores sagrados. O que está acontecendo na música hoje, até por uma ação deliberada, o que se quer realmente é atrair. Na verdade, o que se quer é atrair as pessoas, particularmente a juventude. É um trabalho deliberado, é um tipo de lavagem cerebral promovida pela montagem de um culto ao gosto do adorador. Porque o que está acontecendo, na verdade, hoje em dia, no cristianismo moderno, se é que você pode chamar algumas dessas coisas de cristãs, é o interesse em que o povo venha, que as massas venham, e elas poderão se instigar nelas o desvirtuamento dos seus sentimentos mais nobres, elas poderão ser dominadas por aquilo que as atrai, por aquilo que as agrada, e então estas pessoas, alienadas da verdade de Deus, vão fazer o culto ao seu molde, à sua vontade, ao seu gosto. Não importa o que Deus fez, importa que eu gosto daquilo. A palavra de ordem é o que a pessoa gosta, é o que me faz bem, é o que eu acho, o que eu acredito. Não se está perguntando se esta é realmente a vontade de Deus. O que é que Deus pensa disso? Isso não está em tela. E não está em tela exatamente porque Deus está tirado do centro desse tipo de culto. O culto que se está prestando hoje no mundo é um culto antropocêntrico. Tem o homem como centro. E não é mais cristocêntrico. Não tem mais Cristo como centro. Eu não diria que as massas estejam ali deliberadamente conhecedoras do que está acontecendo. Elas não sabem o que está acontecendo. São ingênuas massas de manobra nas mãos de pessoas inescrupulosas, que estão se locupletando, estão se enriquecendo à custa da cegueira do povo. Porque
porque não lhes dão a palavra de Deus, não lhes dão alimento sólido, não lhes dão a sã doutrina, não lhes dão a fome e a sede pelas Escrituras Sagradas, não faz dessas pessoas realmente espirituais. Não há transformação de vida, não há quebrantamento de coração, não há combate contra o pecado, não há preocupação em ser diferente. Um jornalista do Rio de Janeiro, se me não um falhamento do jornal Globo, compareceu a uma igreja evangélica no Rio de Janeiro e, ao sair, fez um comentário muito desabonador para os evangélicos. Se eu quisesse assistir a um show, eu não teria entrado numa igreja. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, que o nome evangélico está se tornando para mim um nome indigesto. O abuso, o desvirtuamento, o esvaziamento da beleza desse nome, no quadro que está acontecendo hoje, não me dá mais o prazer, não me sinto mais à vontade de dizer que sou evangélico, devido ao que está se fazendo em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que a nossa música necessariamente será o reflexo do que nós somos. A nossa música refletirá o que nós somos. De modo que precisamos perguntar primeiro, antes de pensar na música que nós vamos cantar para Deus, quem eu sou? Mas antes de eu entender realmente quem eu sou, eu preciso entender quem Deus é. Sem entender quem Deus é, não poderei entender quem eu sou. Sem entender o que Deus quer, eu não poderei oferecer um culto que seja aceitável. Sem entender o que Deus é, sem entender o que Deus quer, eu não saberei o que Deus pensa do que eu estou fazendo para Ele. Eu já fiz esta afirmação aqui, vou voltar a repeti-la. Quanto mais agitado o culto, quanto mais barulhento o louvor, quanto mais descontrolado e sensual o culto, menos conteúdo ele tem. É na proporção inversa que as coisas acontecem. Então urge que nós chamemos a atenção do nosso povo para o verdadeiro e autêntico louvor. E nós só podemos chegar a esse conhecimento quando nós nos preocuparmos com o que Deus pensa disso. Ah, mas lá faz assim, B faz assim, C faz assim. Não é esse o problema. O Deus de você não é A, não é B, não é C. Quem é o seu Deus? Você já perguntou o que Deus pensa a respeito do que você está oferecendo para Ele? Isso nos leva então ao primeiro texto, onde Jesus diz algo. Eu disse aos irmãos que há um princípio atrás, e há um princípio. Quando ele diz a mulher samaritana, está conversando com aquela mulher totalmente cheia de dúvidas sobre Deus. Ela não sabe nada. Essa mulher não sabe nada sobre Deus. Ela vai começar a conhecer a Deus agora. Essa mulher não sabe nada sobre Deus. Aliás, foi por isso que Jesus marcou o encontro com ela ao meio-dia, no poço de Jacó, porque conhecia do coração, sabia do potencial, sabia até de sua inclinação para Deus, talvez sua vontade de acertar, dos fracassos em acertar, das restrições do seu caráter. Mas Jesus vê as pessoas como aquilo que elas poderão ser nas mãos dele. Ele não vê as pessoas como as pessoas são, abandonadas a si mesmas, nos seus pecados, nas suas maldades, na sua sensibilidade desorganizada, no seu caráter comprometido, no seu gosto desvirtuado. Deus olha para a pessoa vendo como a pessoa pode ser transformada por Ele, como a pessoa pode ser nas mãos dele. Deus olha para o Judas Iscariote e diz: amigo, a que vieste?
Ele olha para Judas pensando no que poderia ser aquele homem realmente arrependido nas mãos dele. E sorte que esta mulher nada entendia de Deus, nada entendia de Deus. É bom que os irmãos leiam em casa todo o capítulo, não vai dar tempo de discutir. Mas o trabalho de Jesus ali é conduzir a conhecer o Deus verdadeiro, tirar-lhe da sua ignorância espiritual, dar enfim a ela o conteúdo da verdade. E Jesus lhe diz: mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque ela perguntou: onde é que adora a Deus? Em Jerusalém? É neste monte? Nossos pais adoram aqui, outros dizem que é em Jerusalém. Olha as opiniões, ela está perdida no meio de muitas opiniões. Jesus fala: olha aqui, vou te falar uma coisa, a hora vem, não é nem aqui, nem neste monte, nem em Jerusalém. Começa a corrigir a postura dela, começa a jogar luz sobre sua ignorância, começa a dar um norteio para o fato de ela estar completamente perdida nos parâmetros espirituais. Olha, não é nem neste monte, nem é em Jerusalém que adorareis o Pai, mulher. Vós adorais o que não conheceis. João capítulo 4, versículo 22. Estavam adorando? Estavam adorando. Mas estavam conhecendo? Não estavam conhecendo. Então há multidões adorando o que não conhecem. Se você tiver uma oportunidade, converse com uma pessoa dessa natureza, faça uma pergunta para ela: quem é Deus? Cite-me aí 3 atributos naturais de Deus, 3 atributos morais de Deus. Quem é o Espírito Santo? Prove que Ele é Deus. Onde está o Espírito Santo? Como é que se recebe o Espírito Santo? Qual a maior prova do verdadeiro crente? Não vai saber responder para você, porque adora o que não conhece. Se eu estou adorando o que não conheço, qualquer coisa está certo, porque eu não conheço. Mas quando eu começo a adorar o que eu conheço, já não é qualquer coisa que serve. Quando eu começo a conhecer a Deus, já não é qualquer coisa que serve. Então veja aqui o princípio. Jesus não está discutindo o fato de que havia uma atitude de adoração. Sim. Só que o conteúdo dessa atitude era equivocado e não conhecia. Não é o pastor que está dizendo, Jesus está dizendo: vós adorais o que não conheceis. João capítulo 4, versículo 22. Ponto e vírgula. Nós adoramos o que conhecemos. Jesus está falando dele, dos apóstolos. Olha a diferença: adorar e adorar, 2 gestos iguais, 2 atitudes similares, mas permeando, subjazendo essas atitudes está o que não se conhece e o que se conhece. Então, antes de nós começarmos a tirar conclusões sobre os louvores que devemos levar a Deus, antes de afirmarmos que qualquer ritmo serve, que qualquer som serve, que qualquer estilo serve, preciso primeiro conhecer. Versículo 23, ele diz: a hora vem, mulher, e essa hora é agora. Os verdadeiros adoradores, verdadeiro adorador, porque existe o pseudo-adorador, aquele que pensa que está adorando, não está, porque ele não conhece. Agora, adorar o que conhece, aí sim é o verdadeiro adorador. Ele está em gesto de oração, mas o conteúdo é verdadeiro. Então ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é um ato nimiamente espiritual. E se
A adoração é um ato espiritual. Que tipo de música você acha que se adequaria a uma adoração tipicamente espiritual? Verdadeiramente espiritual. É qualquer um? Responda a você mesmo. O ato de adoração a Deus é um ato tipicamente espiritual. Ele não é sensual. Ele não precisa mexer com os meus nervos. Ele não precisa estimular meu sistema nervoso. Ele não precisa desequilibrar minhas emoções. Porque ele é espiritual. Então, se a adoração é espiritual, o louvor que eu vou oferecer a Deus há de ser compatível com a natureza da adoração que estou tributando. Pois a música sacra, a música para Deus, a grande preocupação de fazermos música para Deus, e essa deveria ser a nossa atitude, nós fazermos a música, nós criarmos um estilo, não a pura e simples adaptação do que o homem sem Cristo, o homem carnal faz, o homem que não se converteu, ele faz o esquema dele lá fora, ele cria o estilo, ele cria o ritmo, ele cria a moda da música, e os ingênuos dos cristãos, para não dizer incompetentes, adaptam esse estilo e oferecem a Deus, em vez deles mesmos se concentrarem na espiritualidade do seu culto e de sair de um coração regenerado, um ritmo, uma música, um som, um louvor para Deus. Não importar a escória de uma arte discutível, feitas por homens e para homens, sem o Espírito Santo de Deus. Não nasceram de novo ainda. Eles não podem fazer diferentes, porque eles agem segundo a vontade da carne, segundo a vontade do varão, seguindo o conselho do seu próprio pensamento, fazendo o que eles gostam. Não estão preocupados em fazer o que Deus gosta, estão preocupados em fazer o que eles gostam. Então está no que lhes é próprio. Não há problema nenhum. Eles estão fazendo o que lhes é próprio. Mas quando uma pessoa que se diz crente, sem nenhum senso crítico, sem nenhum filtro espiritual, apanha isso e entrega para Deus, isso é no mínimo leviandade, para não dizer blasfema no nome de Deus. Eu acho que precisamos parar. E se isso não acontecer, irmãos, deliberadamente, por uma reflexão pura e simples, vai ter que acontecer, porque os acontecimentos vão levar a isso. Porque não está havendo limite para os absurdos, não está havendo limite para os escândalos, para as deturpações, para as perversões acontecendo nas igrejas, porque os crentes não têm filtro nenhum para controlar isso. São simplesmente levados pelo que gostam. E quando eu sou levado pelo que eu gosto, eu não estou sendo levado pelo que Deus gosta. E é preciso fazer uma escolha. É sim preciso fazer uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. E escolher é eleger alguma coisa em detrimento da outra. Bem, nós vamos eleger um prefeito para São Paulo, não vamos? Vamos eleger um prefeito para São Paulo. Eu gostaria que todos os candidatos fossem. Por que eu tenho que escolher um? Não pode colocar todo lá o PT, PSDB, PPB, põe todo mundo lá. Quem sabe ficar melhor uma equipe? Vamos ter 20 presidentes da República. Quem sabe um para cada estado, então? Não, você quando votar em um, você está eliminando os outros, você está fazendo uma escolha. Não tem jeito. Casamento é uma escolha. São 5 bilhões de pessoas, 2 bilhões e meio de solteiros, 1 bilhão e 250 milhões de homens, 1 bilhão e 250 milhões de mulheres solteiras. Você, menina solteira, vai ter que escolher um só e descartar 1 bilhão e 249.299. Tem jeito. Não tem jeito. Eu vou casar com 5 porque eu gosto. Não é possível. Não é possível. Não é o que você gosta. Você não tem essa possibilidade. Você tem que escolher.
Quando escolhemos uma coisa, nós temos que deixar outras de lado. Não existe isso. Jesus não deu ao homem esta possibilidade. Não existe esta possibilidade. Jesus falou que há dois caminhos, o largo e o estreito. Um conduz à vida, é estreitinho. São poucos os que entram por ele. Olha, procure entrar por esse. E larga a porta, se passou o caminho que conduz à perdição. E são muitos que vão por ele. Olha bem o caminho que você vai escolher. Porque ou você vai pelo largo e vai para o inferno, ou você vai para o estreito e vai para o céu. Ah, nós queremos dois. Eu gosto um pouquinho do largo e um pouquinho do estreito. Não é possível. Você tem que escolher. Não tem alternativa. Macaquinho fazia muitas travessuras na lavoura do fazendeiro. Só que o macaquinho era muito ágil. O fazendeiro não conseguia pegar o macaquinho de jeito nenhum. Mas um dia alguém deu uma ideia para ele: olha, você tem que pegar esse macaquinho na astúcia. Na agilidade você não consegue. Ele é medalha de ouro na carreira, mas na astúcia você consegue. Aí ensinou um plano para ele. Ele cozinhou uns amendoins muito cheirosos. Aí pegou uma lata, fez um buraquinho assim na lata, bem pequenininho, pôs amendoins lá dentro, mas encheu a lata quase até a boca de pedras. Ficou um buraquinho assim que só cabia a mão do macaquinho. E ficou lá, foi se escondeu com um chicote desse tamanho. Ficou escondido lá atrás. O macaquinho veio, olhou para lá, não havia ninguém. Foi lá aquele cheiro de amendoim, olhou, estava lá na latinha, ele enfiou a mãozinha lá, pegou a mão de amendoim. Quando enfiou a mão com os amendoim, não saía. O fazendeiro saiu do esconderijo e vem correndo. O macaquinho era só soltar os amendoins, ou uma das duas, ou a pele dele ou os amendoins, mas ele quis os dois. Queria correr e segurar os amendoins. Não deu outro. Não deu outro. Não quis largar os amendoins e queria salvar a pele. Não dava para fazer as duas coisas. Acabou perdendo os amendoins e perdeu a pele. O fazendeiro acabou matando tanto bater e ainda pôs o couro dele esticado na cerca. Meu filho, não dá para você fugir e levar os amendoins. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Em espírito e em verdade. Nós queremos servir a Deus em espírito ou queremos servir a Deus sensualmente? O nosso culto é espiritual ou é sensual? E há ritmos para a sensualidade e há ritmos para a espiritualidade. É evidente que certo estilo de música tendem a elevar a parte espiritual do homem, tendem a alterar o nosso espírito, tendem a nos transportar a coisas altas, tendem a despertar em nós sentimentos excelentes. E não há dúvida que a música trabalhada sensualmente, que tem por finalidade obliterar o espírito e satisfazer a cara. A música sensual. E os homens sabem fazer isso muito bem, lidar com esse tipo de jogo, sabem exatamente o endereço, sabem exatamente o alvo que querem, e eles acertam muito bem este alvo, porque são multidões que vão. Acertam o alvo. O segundo trecho, para nós completarmos algum pensamento sobre isso, e deixar os irmãos pensando por que devemos investir mais na música puramente sacra. Nós devemos ser mais criteriosos nesta seleção, devemos ser mais exigentes nas coisas para Deus, mais seletivos. Nós temos que olhar mais para cima. O nosso Deus a quem nós servimos, nós conhecemos, e se não conhecemos, devemos conhecê-lo, para que não tragamos na presença dele qualquer coisa. Não é qualquer coisa que serve para ele, não é qualquer coisa que ele aceita, não é qualquer coisa que se coaduna com sua natureza. Meu amigo, não é assim que nós lidamos com Deus. Meus irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é o vosso culto racional. Então, em primeiro lugar, o culto é espiritual. Em segundo lugar, é racional. Nós temos que usar o raciocínio. Deus tem uma mente para ser usada, para nós usarmos, para discernirmos as coisas. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, e que nenhuma delas é discernida. Nós não estamos usando a mente espiritual que Deus nos deu. Não estamos usando.
Eu acredito que há um paralelo muito próximo entre a nossa mente, onde do plano humano, nós usamos 10% da capacidade do nosso cérebro, não usamos 10%. E eu acredito que nós estamos usando 10% da nossa capacidade, nossa mente espiritual. O crente não tem razão nenhuma para ser ingênuo, massa de manobra. Maria vai com as outras, levado pelo modismo. O crente não tem essa necessidade de ser joguete na mão dos inescrupulosos. A Bíblia manda que o nosso culto seja racional. Não é o que me agrada, não. É o que a minha mente, ligada com a mente de Deus, vai me orientar. Aí sim. Não é o culto da vontade, é o culto da razão. Deus fala na nossa mente, claramente, fala na sua palavra. E diz-nos mais: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Pois é exatamente isso que está acontecendo. Está acontecendo uma tal invasão de tudo quanto é escória que acontece lá fora, inventam lá, trazem para a igreja. Daqui um dia eu vou estar cantando Florentina nas igrejas. E vão fazer questão de cantar sem os dentes do lado. E todos vão achar bonito. Ah, Florentina, que bonito, vamos cantar na igreja. Dá uma letra aí para a Florentina, vai cantar na igreja. Vocês duvidam que isso vai acontecer? Não duvidem não. Não duvidem não. Porque não há critério. Não há filtro. Não há parâmetro de comparação. Nós estamos nivelando por baixo. O nivelamento que está acontecendo é por baixo. Nós estamos olhando para cima, para coisas lá. Eu quero subir mais perto de Deus. Eu quero estar mais nivelado lá por cima. Eu quero crescer mais. Não, nós estamos abaixando. O evangelho é alto, gente. Não é baixo, não. E nós estamos abaixando o evangelho, barateando o evangelho, para que ele agrade as pessoas. E é isso que está acontecendo. Está se apresentando um evangelho despido de suas exigências morais. É claro que todos vão, não paga nada, não tem preço nenhum, não cobra nada, não há renúncia. Não é? Eu não preciso ser diferente. O evangelho aqui diz: olha, não conformeis com este mundo, você tem que ser diferente do mundo. Mas aí diz: não, o evangelho não é tudo igualzinho, pode vir a mesma coisa. Um dança, outro brinca, outro pula, outro arranca os cabelos, outro bate o cabelo na parede, outro olha, tudo igual, vamos gritar. Nós não queremos pagar o preço de ser diferentes. E então está acontecendo isso. E há pastores que eu preciso atrair a mocidade para a minha igreja. Quem atrai a mocidade para a igreja é o Espírito Santo, irmão. Não é um negócio que nós fizemos com a mocidade. Quem converte uma pessoa não é o ritmo, não. Quem converte uma pessoa é o Espírito Santo. E nós estamos esquecendo esse importante fato do evangelho. Não há homem que converte outro homem. O que está acontecendo é um arremedo de conversão. Essas igrejas estão ganhando adeptos, não pessoas salvas. As pessoas estão se convertendo a um movimento, estão se convertendo a um parâmetro, a uma forma, não às demandas do evangelho. Então não tem conteúdo. Quem converte o jovem é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não converter o jovem, ele não se converterá. O Espírito Santo converte o adulto, o adolescente, o ancião. E se o Espírito Santo não converter, não há o que converter. Nós não temos a licença de Deus para mudar os termos do evangelho. E tem gente fazendo isso. Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo. Ora, se a minha vida não pode ser conforme o mundo, o meu louvor também não pode, ou não deveria ser. Não é a vontade de Deus. Ah, mas eu gosto da minha vontade. É a sua vontade, a de Deus não. A de Deus é que você seja diferente. Essa é a de Deus, não a sua. Mas porque você adora quem não conhece, você faz o que você quer e não o que Deus espera. E vou dizer uma coisa, uma surpresa muito grande para quem paga o preço de ser diferente. Quem faz a escolha certa, renuncia aos padrões baixos, rasteiros do mundo e procura assim levar na presença de Deus, ele paga um preço. Tem que renunciar em algum momento a coisa. Tem que resistir aos modismos, tem que ser diferente, pagar o preço de ser diferente, mas vale a pena. José foi diferente dos seus irmãos, e como valeu a pena? Sofreu muito de ser diferente.
mas ele pagou o preço e valeu a pena. Eu fico pensando na rainha Esther, né? Em Esther. Sabe que as mulheres ficavam um ano se preparando para entrar na presença do rei, porque o rei escolheu uma? Um ano, tomando banho de leite, massagem, faz isso, faz aquilo. Um ano. Na academia estética, lá no rei. Um ano. Marcado lá no negócio, tem que passar por tudo aquilo. Só depois de um ano que ia passar na presença do rei para ver se estava bonita realmente. E Esther falou: olha, não quero cosmético, não quero nada, eu quero apresentar na presença dele como eu sou. Uma olhou para o outro e falou: beleza, uma concorrente a menos, essa está eliminada, beleza. Hã? Essa está eliminada. Coitadinha, vai comparecer sem a maquiagem, vai comparecer sem um vestido bonito, né? Esther ousou ser diferente das outras. E foi exatamente isso que ele falou: mas essa aqui é diferente, olha que beleza, né? Eu não estou comprando 1 quilo de creme de rosto, estou uma mulher de verdade. Beleza, ela é isso aí, maravilhoso, pronto, valeu a pena ser diferente. Foi isso que destacou. Agora, o nosso jovem quer ser igual, e quando você for igual, você se perde na massa, acabou você. Agora, quando você se torna diferente por amor a Deus, não se importe que Deus vai honrar você pelo preço que você paga. A última coisa que eu quero dizer é que nós temos que ter muito cuidado quando vamos pegar os nossos exemplos na Bíblia para modelo nosso. A Bíblia apresenta dois tipos de passagens. Uma passagem que é considerada as passagens narrativas. A Bíblia faz narrações. E as passagens prescritivas ou normativas, em que a Bíblia dá orientação específica sobre alguma coisa. As passagens narrativas contam fatos, mas esses fatos contados, de maneira nenhuma, são normas para nós. As normas para nós estão nas passagens prescritivas ou normativas. Então muita gente diz: eu vou dançar na igreja porque Davi dançou. Em primeiro lugar, Davi não estava na igreja. Em segundo lugar, Davi não estava no culto. Pode ler lá, a arca vinha vindo trazendo o tempo, estava na rua. É na rua que ele dançou. Então não estava num culto, numa igreja. Nem existia igreja. Em segundo lugar, não estava cultuando a Deus. Ele estava num momento de júbilo porque a arca vinha vindo e ia ser levado para o templo. Em terceiro lugar, ele fez uma coisa inusitada que ninguém fazia, tanto é que Mical o repreendeu lá. Ele deu a justificativa dele: não, estava muito contente, eu vou fazer isso de novo porque estava muito contente. Mas o próprio texto nos diz que não era uma coisa usual, foi uma coisa ridícula, né? Ele se submeteu ao ridículo devido a que se deixou levar naquele momento por uma emoção muito grande. Em quarto lugar, Davi não é meu exemplo para tudo que ele fez. Bom, se eu vou dançar porque Davi dançou, então também vou adulterar porque Davi adulterou. Beleza. Eu vou assassinar a pessoa, o marido da pessoa com quem eu vou adulterar, porque Davi fez isso. O que você acharia se você tivesse um irmão ou sua mãe e chegasse um cidadão, gostasse da sua mãe, adulterasse com ela e matasse seu pai? Você gostaria disso? Ah, mas Davi fez isso. Ele é exemplo para você em tudo? Não é, não, senhor. Em quarto lugar, o que Davi dançou não é passagem normativa, é passagem descritiva. É uma descrição de um fato, sem a Bíblia impor sobre ele nem aprovação nem desaprovação. Aquele é o pensamento de Davi, não necessariamente o de Deus. Se a moda pega, eu vou ser leviano no namoro porque Sansão foi leviano. Beleza. Se a moda pega, eu vou enganar os meus irmãos porque Jacó enganou o irmão dele e o pai dele. Se a moda pega, eu vou encher a cara porque Noé se embriagou depois do dilúvio. Se a moda pega, eu vou ser mentiroso porque Abraão mentiu no Egito. Se a moda pega, quando as coisas apertarem, eu vou oferecer um dos meus filhos em sacrifício a Deus, porque Jefté ofereceu sua filha em sacrifício a Deus. Então, muito cuidado, meus queridos irmãos, com os argumentos tirados de passagens descritivas e não normativas.
Porque se você levar isso às últimas consequências, você não terá limites para os absurdos de sua vida espiritual. Guarde somente isso. Nós precisamos adorar o que conhecemos. Antes de você tomar uma decisão sobre como vai ser o seu louvor, procure conhecer melhor seu Deus. Em segundo lugar, nosso culto é em espírito, não é um culto sensual, nem emotivo, nem o que eu gosto. Ele tem que ser no plano espiritual. E a nossa música tem que ser espiritual. Em terceiro lugar, nós temos que ser diferentes. Sim, diferentes. Nós não podemos nos conformar com este mundo. E nós estamos engolindo a pílula de que o que precisamos fazer é ser iguais ao mundo. Exatamente o contrário do que a Bíblia diz. E é por isso que o povo está gostando. Não tem diferença nenhuma. E finalmente vamos ter cuidado com os exemplos que nós usamos como nossos modelos. Muito cuidado para usar exemplos como nossos modelos. Vá às passagens normativas e prescritivas da Bíblia, lá estão os modelos, lá estão os parâmetros para todas as verdades que vocês quiserem. E se esses 4 cuidados forem tomados, eu tenho certeza que uma reviravolta acontecerá. O Evangelho poderá ser apresentado como realmente é. Não tenhamos medo das vezes ficarem vazias, não. Aí é que elas vão se encher mesmo, porque o Espírito Santo de Deus é que vai fazer a obra, e não o artifício do homem fazer um arremedo de conversão. Teremos conversões verdadeiras, e é só isso que agrada a Deus. Vamos agora à última apresentação do coral oficial. Filipenses 2, de 6 a 11. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
oração e a bênção apostólica, ouviremos mais um? Tá certo. Então, após este hino, queremos também dizer que os irmãos aguardem, no final nós temos um chazinho, temos um bolo gostoso feito pela irmã Lourdes Silva, e queremos que todos permaneçam uns minutos conosco após o encerramento do culto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Teremos a oração, depois aguardaremos o pós-lúdio, silenciosamente. Os irmãos aguardarão a saída do pastor, a saída do coro. E logo após, nossa reuniãozinha, um chazinho, todos juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela alegria reservada a nós nesta noite, de nos aproximarmos de Ti, pela graça de Jesus Cristo. E temos acesso direto à Tua pessoa e ao trono da misericórdia, para adorar-te em espírito e em verdade, para prestar-te um culto racional. E para tanto, Senhor Deus, nós te suplicamos que o Teu Santo Espírito seja aquele que renove o nosso entendimento e nos torne diferentes do mundo ao nosso redor, para que nós não nos conformemos a este mundo, mas sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que venhamos a conhecer qual seja a verdadeira, a perfeita
e a agradável vontade de Deus. Abençoa o coro principal desta igreja, para que durante muitos e muitos anos, ainda, alguns irmãos que estão desde o começo ainda possam acompanhar esse ministério, tendo saúde, vigor físico, sustento da tua parte na vida espiritual. Os que estão chegando, outros que estão em plena atividade, que renovem suas forças no Senhor e procurem disciplinadamente, até talvez com certo sacrifício pessoal, aprimorar seu ministério, aprimorar a sua voz, aprimorar a sua técnica, para que o louvor desse coro seja cada vez mais compatível com a glória do Deus que nós adoramos. Rogamos-te também pelos demais conjuntos musicais da tua igreja, os músicos, os regentes, os solistas, todos os irmãos que atuam na área do louvor ao nosso Deus, a fim de que a visão, o ideal de todos os conjuntos, os músicos, os cantores, seja de elevar-se, de estar inconformado com aquilo que já alcançou, mas buscar a excelência como objetivo, pela grandeza do Deus que nós adoramos, a fim de que o nosso cântico seja um cântico novo, realmente novo. A Bíblia diz que tu nos deste um novo cântico para cantar, um hino ao nosso Deus. Novo significa algo inusitado, algo diferente, algo inédito, inconfundível. E é assim que nós devemos buscar a nossa adoração musical. Algo realmente novo. Não as velhas fórmulas dos homens irregenerados deste mundo, mas uma fórmula nova, que brote de um coração transformado por Deus, a fim de que o louvor, em primeiro lugar, seja agradável ao Deus que nós conhecemos. Em segundo lugar, ele sirva de um parâmetro, de uma inconfundível característica para qualquer pessoa que se avizinhe de uma igreja. Ele saiba que ali existe uma atividade espiritual sendo exercida, em nada parecido com qualquer coisa que ele tenha visto nos espetáculos lá de fora. Ajuda-nos a que desejemos realmente ser diferentes, pagar o preço de ser diferentes, porque quando nós o fizermos, renunciando àquilo que é incompatível com tua glória, deixa estar, que tu sabes recompensar o servo fiel como ninguém sabe. Digna de abençoarmos a todos nós, que saímos aqui edificados, consolados, exortados, num bom sentido, porque a tua palavra vem com o objetivo de nos edificar, de nos instruir, de nos aperfeiçoar. Tua palavra vem porque tu nos amas, não para nos humilhar, para nos arrasar, para nos destruir, mas ela vem para edificar, para corrigir o curso do nosso caminho, para o nosso bem. Abençoa os visitantes que estão entre nós, a fim de que tenham se sentido bem no nosso meio, alguma palavra boa tenha caído no coração, e fique ali uma inclinação, um desejo de voltar e conhecer mais a respeito de Jesus, o nosso Salvador. Despede-nos a todos com tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.